E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. Hoje, vocês sabem, aula de História do Brasil para falar de Venceslau Braz, mais um presidente aí da República Oligárquica. Estamos caminhando aí, daqui a pouco chega o fim dessa República Oligárquica. O que é interessante em Venceslau Braz? Tem muita coisa acontecendo. Acontece muita coisa mesmo, desde greves, revoltas, existe a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola. Tem muita coisa, a gente vai falar nos detalhes aqui com essas informações que eu passo na tela para vocês. Então fica aí até o final. E não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá chegando agora, não conhece o conteúdo, tem bastante coisa aqui de história, filosofia, sociologia, tem de história da arte também, história do Brasil, história geral. E curte, ajuda o canal a crescer. Quem sabe chegamos aí próximo aí, em breve, aos 300 mil inscritos, certo? Vamos começar então falando de Venceslau Braz, mineiro, ele sucedeu o Marechal Hermes da Fonseca, que era militar, que a gente falou na última aula, mineiro, uma cidade pequenininha no sul de Minas que eu conheço, inclusive muito bem, chamada de Brasópolis. Porque a minha família é de Itajubá, que é do ladinho de Brasópolis. O Venceslau Braz era uma pessoa importante ali da região. E, inclusive, é interessante dizer, porque a minha mãe conheceu o Venceslau Braz quando ele era pequenininho. O Venceslau Braz já era bem velhinho já. Ele faleceu em 66, né? Minha mãe conheceu o filho dele, a neta, alguma coisa, a nora, não sei. Mas, enfim, ele viveu em Itajubá, né? O Venceslau Braz, ele ganha as eleições e assume a presidência. Ele vai governar de 1914 até 1918. Ele vence as eleições aí com mais de 500 mil votos. O segundo colocado, o seu principal concorrente, foi o Rui Barbosa, que teve aí um pouco mais de 47 mil votos. Vocês lembram que na última aula a gente falou que estava desequilibrado, né, que equilibrou mais, desculpem, a concorrência eleitoral, que foi entre o Hermes da Fonseca e o Rui Barbosa, porque Minas apoiou o Hermes da Fonseca, São Paulo apoiou o Rui Barbosa? Pois é, agora já foi mais desequilibrado de novo. Por quê? O Rui Barbosa ele não conseguia chegar na presidência, ele fazia oposição, ele queria, mas ele não conseguia. Por que dessa vez foi desequilibrado novamente? Porque o Venceslau Braz, ele representava naquelas eleições, atenção, muito importante, o candidato da reconciliação entre São Paulo e Minas. Quer dizer que São Paulo e Minas Gerais passaram a apoiar o mesmo candidato agora dessa vez. E apoiaram Venceslau Braz. Foi feito um acordo também no sul de Minas, é o chamado Acordo de Ouro Fino, que foi um acordo feito entre os governantes de Minas e São Paulo para retomar a política do café com leite, retomar a política dos governadores, né, da República Oligárquica. Então, há esse acordo que foi feito em 1913 e dali surgiu o nome do Venceslau Braz, que venceu as eleições com a proposta de reconciliar. Mas tem muito mais coisa no governo dele que a gente vai ver aqui. Por exemplo, na última aula, quando a gente falou do Hermes da Fonseca, a gente falou que iniciou lá uma revolta importante. Vocês lembram de qual revolta que a gente estava falando? Que era a Guerra do Contestado, que a gente falou, né, que foram entre os estados do Santa Catarina e Paraná, que era uma região contestada entre os dois estados e viviam lá vários poceiros ali na região. E o Brasil, né, tinha um plano de industrializar, de modernizar a região e começou a expulsar as pessoas de lá. Essa revolta, Guerra do Contestado, ela passou do governo do Hermes da Fonseca e chegou no Venceslau Braz. O governo brasileiro reprimiu violentamente as pessoas que viviam lá nas vilas santas, destruiu as moradias, destruiu as casas. Ao todo, aí, mais ou menos aí, uns 10 mil mortos na Guerra do Contestado. E no final dessa guerra foi assinado um acordo de limites pelo Venceslau Braz, um acordo de limites de território entre Paraná e Santa Catarina, o que deu origem hoje ao que seria hoje a divisão entre os dois estados. Lembra? Guerra do Contestado justamente pela contestação de quem pertence e acabava sendo uma terra sem lei, porque você não tinha um estado forte ali. Por isso que a guerra, inclusive, você tinha vários poceiros vivendo na região. Então foi dentro do governo do Venceslau Braz que você teve a solução desse conflito, mas foi uma solução violenta, tá? Não foi tanto é que a gente chama de Guerra do Contestado, né? Foi uma guerra, a solução foi violenta e no final a gente teve a divisão dos dois estados ali.
Santa Catarina e Paraná. Tem mais revolta, foi conturbado o governo dele, né, se você parar para pensar. No ano de 1915, ocorreu a revolta dos sargentos no Rio de Janeiro. Eu falo assim, porque nós tivemos outras revoltas de sargentos ao longo da história do Brasil, até nos anos 60 a gente teve. Essa, que é de 1915, foi uma revolta que ocorreu no Rio de Janeiro. Ela teve um caráter, primeiro, muito mais conspiratório até. Durou, na verdade, alguns dias, mas ela ocorreu no Rio de Janeiro, feito por, principalmente, claro, né, por sargentos do Exército, da Polícia do Rio de Janeiro e do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Uma coisa muito importante para falar dessa revolta, que o que eles queriam? Eles queriam a instalação de uma república parlamentarista no Brasil, que descentralizasse o poder do presidente. O poder do Brasil, ele é uma república presidencialista, certo? É uma coisa importante para dizer aqui, que eu falo para vocês, e eu já falei outras vezes, mas eu reforço. Os militares sempre quiseram retornar ao poder desde Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Conseguiram por via eleitoral em Hermes da Fonseca, mas agora eles já estão fora do poder novamente. Então esses militares, eles querem voltar ao poder, mas eles então fazem uma crítica, né? Já que eles não conseguem voltar ao poder dentro de um modelo de presidencialismo, então que se estabeleça um governo parlamentarista e que coloque os parlamentares fazendo as leis, e os militares podem também, inclusive, se candidatar, né? Segundo eles. Então eles queriam dar um golpe de Estado no Venceslau Braz. Só que o governo descobriu isso de forma bem rápida e acabou punindo os militares envolvidos. Mais de 250 oficiais, aí, sargentos, foram presos e foram levados para outras regiões do Brasil, Norte e Nordeste, não puderam viver mais no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, lembre-se disso, e foram expulsos de suas corporações. Mas foi uma revolta inicial para mostrar para vocês esse contexto que eu falei para vocês, que os militares estão sempre querendo retornar ao poder. Uma coisa interessante que aconteceu também no governo do Venceslau Braz foi que no ano de 2016 a gente teve o primeiro Código Civil brasileiro. Olha só que interessante aí, da República. Código Civil, que se trata um conjunto de normas que definem os direitos e deveres das pessoas e dos seus bens, né, e de suas relações no âmbito privado, né? Então, vários países já tiveram seus códigos civis. Por exemplo, quando a gente fala do Código Civil Napoleônico, vocês lembram que a gente já teve aula aqui, por exemplo, que definia a separação a possibilidade do casamento de tal esfera em relação aos bens adquiridos no casamento, qual que vai ser o regime de separação, por exemplo. Então o Brasil teve, e é interessante falar desse Código Civil porque foi o primeiro documento oficial do Brasil que escreveu o nome Brasil com o S, porque antes a gente escrevia com Z, não tinha nada oficial de S, foi o primeiro documento oficial, o que gerou aí depois uma mudança no Brasil. Hoje a gente fala Brasil com S, quando escreve Brasil com Z a gente até estranha, fala, pai, você é americano, você é inglês, o que você é? Né? Mas é interessante colocar isso aqui para vocês. Agora vamos falar de uma coisa mais séria, mais conturbada que aconteceu. Durante o governo do Venceslau Braz, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, que coincidiu justamente no período de mandato dele, 1914 a 1918. O Brasil se manteve neutro. Ele, inclusive, tinha um discurso da neutralidade em relação à guerra, certo? Só que no ano de 1917, já caminhando do meio para o final da guerra, mais para o final, na verdade, 2 navios brasileiros foram alvos, né, de ataques, né, torpedeados por supostamente submarinos alemães, que na época não tinha sido comprovado, na época, tá? Supostamente, o navio Paraná, né, o vapor Paraná, e também o Tijuca, que foi torpedeado na costa do país, da França. Objetivo da Alemanha torpedear navios brasileiros. O Brasil era um país de exportação, era um país agroexportador e ele dependia muito da sua exportação de gêneros, inclusive alimentícios, para os outros países. Ele abastecia outros países, os países que estavam em guerra contra a Alemanha, os países da Tríplice Entente, porque a Alemanha era da Tríplice Aliança, certo? Tem vídeo de Primeira Guerra Mundial aqui no canal, só vocês procurarem. E uma das estratégias de guerra, eu sempre falo aqui, guerra, soldado
abater soldado não vence guerra, vence batalha. Vence guerra a rendição do outro país. Quando você deixa o outro país, é triste isso pensar, mas deixa o outro país caído no chão, sem condições de se reerguer, e dependente de você economicamente. É assim que se vence guerra. É muito triste, mas é assim. E a Alemanha, uma das formas que ela tinha de tentar derrotar, ela no final acabou sendo derrotada, apesar do Tratado de Versalhes falar que não teve vencedores nem perdedores, apenas a Alemanha mas a Alemanha foi considerada culpada. O que a Alemanha fez? Então a ideia é você acabar com a distribuição de mercadorias, de alimentos, já que esses países estão investindo em indústria bélica, eles vão depender mais de exportações, né, de gêneros alimentícios, entre outras coisas. E isso fez com que o Brasil rompesse relações diplomáticas com a Alemanha, tá? E depois do torpedeamento aí, torpedeamento, essa palavra existe? Não sei. Do segundo navio aí, que foi o Tijuca, o Brasil acabou confiscando mais de 40 navios alemães, inclusive. E aí declarou guerra à Alemanha. O Brasil, sim, teve uma declaração de guerra à Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Mas a participação do Brasil nessa Primeira Guerra, ela foi relativamente pequena, tá? É diferente da Segunda Guerra Mundial, que não foi gigantesca a participação, mas foi um pouco mais significativa do que na Primeira. O Brasil enviou soldados do Exército e da Marinha para servirem, por exemplo, não foi nem de forma oficial o Brasil nesse ponto, mas para servir a Força Aérea Real Britânica, certo? Para lutar lá na frente ocidental. Mas também você tem relatos que dizem que os soldados eles não chegaram, inclusive, a entrar em combate, né? Alguma coisa assim. E enviou médicos, né? Que é muito importante no processo de guerra. E além dos médicos, enviou também os fuzileiros navais brasileiros, a Marinha Brasileira, foi para a costa da África, desde lá do norte do Estreito de Gibraltar, a costa oeste africana, pegando o Oceano Atlântico, para monitorar a costa da África, para evitar novos ataques de submarinos da Tríplice Aliança, né? Principalmente de submarinos alemães. E sim, foi nesse episódio, em 1918, que a gente teve aí a famosa famosa Batalha das Toninhas, que é quando os fuzileiros navais ali na proximidade do Estreito de Gibraltar, que é aquele estreito entre Europa e África, sabe? Marrocos, Portugal, Espanha, sabe? Que os fuzileiros navais brasileiros identificaram uns submarinos alemães que na verdade eram toninhas, eu não sei, é o certo, cardume de peixe, cardume de toninhas, não sei. Que é meio, aí a biologia vai explicar muito melhor do que eu não tenho condições de falar isso, né? Acho que é da família dos golfinhos, né? Das baleias, né? São mamíferos, né? Aquáticos aí. E que virou, inclusive, motivo de gozação na época e até hoje. Tem muita gente que ri disso, né? Que dizem que essa foi a grande participação do Brasil na guerra. Teve mais do que isso. É maldade, mas acho que a principal participação aí seria esse monitoramento na costa africana e o trabalho dos médicos, que é interessante, que é importante. Mas essa guerra, gente, trouxe prejuízos para o Brasil. O Brasil teve que modificar a sua economia. Por quê? Porque o principal produto de exportação do Brasil era o quê? O café, certo? E quem vai comprar café numa questão, você está passando por um problema de guerra? Eu sei que café é muito gostoso, eu gosto bastante de café, eu tomo bastante café, não sou viciado, mas tomo bastante, né? Tem muita gente que toma, é um produto muito consumido no Brasil, só que ele é supérfluo. O que significa isso? Ele não é o necessário para a sua sobrevivência. Então os países que importavam o café brasileiro reduziram drasticamente essa importação, principalmente os Estados Unidos. Então a economia brasileira vai cair, a economia brasileira vai quebrar com a Primeira Guerra Mundial. E por isso o Venceslau Braz ele propôs um novo processo, uma nova tentativa de industrialização para tentar diversificar a economia brasileira. O Brasil precisava então produzir gêneros alimentícios e também metais, né, que o Brasil é forte nesse ramo, para favorecer a indústria bélica de guerra, né, americana, inglesa. Então o Brasil ele passou a tentar diversificar as suas exportações, principalmente para a guerra. Só que essas exportações, o Brasil deu tanto foco nessas exportações durante a Primeira Guerra Mundial, que é interessante dizer aqui para vocês que não valorizou-se o mercado interno. Os produtos subiram de valor no Brasil, no mercado interno, certo? Porque você valorizava mais a questão internacional, externa,
e aqui você não está valorizando muito. Então, aqui a gente teve um grande aumento de preço, que gerou uma grande crise no Brasil durante a Primeira Guerra Mundial, uma crise social, econômica e social, que a gente teve um aumento do custo de vida, as famílias tiveram que colocar as suas crianças para trabalharem, né, porque não tinham condições de ter mais trabalhadores em casa. É aquele processo de uma crise social gigantesca, que a população, grande parte da população está passando fome, e aí você usa recursos que não deveria utilizar em determinadas situações, em qualquer situação, na verdade, mas eles estão utilizando. E é ligado a esse motivo da guerra que a gente vai ter aí uma greve ocorrida aqui no Brasil. Por conta dessa guerra, inclusive, como consequência dessa guerra, durante esse período aí. Em 1917, iniciou em São Paulo a Greve Geral de 1917. Ela se estendeu depois para outros estados, Rio de Janeiro, estendeu para o Rio Grande do Sul também. Mas eram os trabalhadores reivindicando direitos, lutando por condições melhores de vida, de sobrevivência, de trabalho, por conta dessa crise econômica e social causada pela guerra. E esses trabalhadores eram muito bem instruídos, porque grande parte deles eram imigrantes e filhos de imigrantes que vieram desde o século XIX para o Brasil, até esse processo de guerra, principalmente italianos, espanhóis. E muitos deles, eles tinham uma orientação política anarquista e marxista. Olha só que interessante. E eles utilizavam, é um período que a gente vai chamar importante aí de anarcossindicalismo, é que esses trabalhadores eles se organizavam em sindicatos que não eram oficiais, né, em relação ao governo. Os sindicatos eles já são autônomos por sua natureza, mas esses não eram reconhecidos pelo governo, porque foi uma luta para poder ter sindicatos reconhecidos pelo governo, que a gente vai ter mais ali estabelecido durante a era Vargas, tá? Então por isso que a gente vai falar aí anarcossindicalismo. E eles vão utilizar de suas estruturas de organização para lutar pelos seus direitos e promover a chamada revolução social. Qual que era a pauta deles, né? Quais eram as pautas? As principais reivindicações nesse processo de crise que está acontecendo durante esse período eram, principalmente aí que a gente tem, aumentar os salários, porque eles ganhavam muito pouco para trabalharem muito aqui no Brasil. Eles lutavam também, reivindicavam o fim, a abolição do trabalho infantil, né, especificamente para menores de 14 anos, porque como eu falei para vocês, tinha muito menor aí de 14 anos para baixo ainda, trabalhando aí, né, para poder sustentar a família nesse processo de crise econômico-social que o Brasil está vivendo. A abolição do trabalho noturno para as mulheres, que às vezes você tinha que trabalhar até horas da noite, principalmente em condições insalubres, né, então eles queriam acabar com o trabalho noturno para as mulheres, mas sem reduzir direitos. A adoção do que a gente vai chamar de semana inglesa, porque vem de fato da Inglaterra, né, essa garantia de direitos. O que é a semana inglesa? É um modelo que a gente tem hoje, próximo do que a gente tem hoje, que é jornada de trabalho de 8 horas diárias, de segunda a sexta, 8 horas. Isso foi uma conquista dos trabalhadores, inclusive na Europa, na Inglaterra. Estava, né, em curso aqui as lutas para se tornar uma realidade no Brasil também. E aos sábados, 4 horas. 4 horas aos sábados de manhã, aí descanso sábado à tarde, domingo o dia todo, certo? Essas reivindicações eram legítimas, essas reivindicações eram válidas, e o anarcossindicalismo, né, a greve de 2017, a greve de 1917 foi tão importante, expandiu-se pelo Brasil, tanto é que a gente fala de uma grande greve, né, de 1917, e forçou os proprietários, os governos dos estados que estavam vivendo essa greve, das prefeituras, das capitais que estavam vivendo essa greve, os proprietários, os donos de indústrias, a negociarem com os trabalhadores, a negociarem aí com vários trabalhadores. A gente tem aí cerca de 70 mil trabalhadores se movimentando, entrando em greve aqui no Brasil. E isso vai garantir direitos. Por exemplo, o pessoal fala que é besteira, que não vale. Essa jornada de trabalho que a gente tem hoje, de 8 horas, eu sei que muitas pessoas passam dessa jornada de trabalho, o salário ainda é baixo, mas já foi maior essa jornada e tem que conquistar muito mais. A gente deve muito ao pessoal que fez greve lá e começou essas greves em 1917 e outros que vieram para frente,
por exemplo, a abolição do trabalho infantil, a gente deve muito por essa luta do pessoal. Por mais que muitas coisas não tivessem sido abolidas naquele momento, muitos direitos não tivessem sido conquistados, foi um pontapé, foi muito importante. Então a gente tem que pensar nesses processos como uma construção histórica, tá? Por mais que a gente às vezes pode discordar de um ponto ou de outro, de uma questão ideológica ou de outra, a gente tem que pensar na construção histórica desse processo. Ainda nesse período conturbado aí da Primeira Guerra Mundial, ocorreu uma grande catástrofe no mundo todo, que foi a gripe espanhola, né? Que foi uma pandemia feita em grandes centros onde você tem grande circulação de pessoas, e essa gripe espanhola, as causas ainda são muito confusas de se entender, de se pensar, mas é lógico que ela se propagou muito por conta da Primeira Guerra Mundial, por conta das condições insalubres, né, que a Primeira Guerra Mundial, quando eu falei para vocês que a gente tem vídeo aqui, é a chamada Guerra de Trincheiras, onde os soldados ficavam amontoados. Então as condições insalubres dessa Primeira Guerra Mundial. Os dados sobre as mortes também são um pouco confusos, porque podem variar em alguns milhões, mas a gente costuma dizer aqui que minimamente a gente tem 50 milhões de mortos, ou cerca de 50 milhões de mortos no mundo inteiro. Essa gripe foi contraída sim por brasileiros, esses fuzileiros navais que estão ali, que eu falei para vocês, na costa do continente africano, né, fiscalizando ali, né, fazendo monitoramento, e trouxeram isso para o Brasil. Então no Brasil a gente teve aí cerca de 35 mil mortos, tá, contabilizados aí pela gripe espanhola. Quase que eu falo suína é recente. A gripe espanhola matou muito mais do que a suína, do que a aviária, do que tudo quanto é gripe aí. Foi um caos para o mundo naquele período, e para o Brasil não foi diferente. Ela durou mais ou menos, foi 2 anos, né? Foi um período curto, até 1918, até 1919, para ser controlada. E é lógico que veio um alívio depois, né? Veio um alívio. Inclusive, eu quero até colocar aqui para vocês, que eu separei aqui, no ano de 1938, a gente teve uma música cantada pela intérprete Carmen Miranda. O tempo foi outro, tá? O surto da gripe, a pandemia, foi em 1918 e 19. Foi o último ano da Primeira Guerra Mundial e o primeiro ano pós-guerra. Mas em 1938, Carmen Miranda cantou lá com a Assis Valente, na composição de Assis Valente, uma música chamada O Mundo Não Se Acabou, que tocou aí nos carnavais. Era Vargas, tá? Era o período de Era Vargas. E claro que eu não vou colocar essa música para vocês, o áudio, né? Porque infelizmente tem a questão dos direitos autorais, infelizmente ou felizmente, né? Porque os artistas dão esse trabalho pra gente, é muito importante. Olha só, gente, tá aí a letra aí para vocês, ó. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro, não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir e sem demora fui tratando de aproveitar. Beijei a boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia. Dancei um samba em traje de maiô e o tal do mundo não se acabou. Interessante, né? Para pensar assim. Essa música, lembra que eu estou falando para vocês, ela foi em 1938, tá, que ela foi lançada, mas ela faz referência à Primeira Guerra Mundial, que na época não se chamava Primeira Guerra Mundial, eles falavam a Grande Guerra, né? Eles não tinham consciência de que a gente ia ter uma segunda dessas, né? que é considerada inclusive uma extensão dessa, né? E por conta disso, né, a gente costuma dizer aí que esse período aí a gente teve, no Brasil, a gente viveu aí os famosos 3Gs, na internet 3G. Nossa, que piada horrorosa. Mas os 3Gs, que é guerra, greve e gripe. Olha só, são os 3Gs. É legal para vocês lembrarem, assim, para o Venceslau Braz, assim, do governo dele, sobre esses 3Gs que marcaram bem. Bom, gente, o Venceslau Braz terminou seu governo no ano de 1918. O próximo presidente do Brasil vai ser o Delfim Moreira, que é a região próxima dele, nasceu em Cristina, ali perto de Brasópolis e Itajubá também, faleceu em Santa Rita do Sapucaí, ali do lado. O pessoal do sul de Minas aí conhece minha região, minha mãe mora aí, a minha família toda mora aí, um abraço para vocês. E ele faleceu em 1966, aos 98 anos, certo?
Então tá aí, acho que foi o presidente da República Velha que a gente mais demorou aqui de aula, porque tinha muita coisa para falar mesmo. Mas no final das contas, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Me ajuda a compartilhar esse vídeo, o canal para os seus amigos que estão aí tentando vestibular. Fala que tem um professor fazendo conteúdo de tudo aqui, de humanas, pra gente ter sucesso aí. Vai ser sucesso. Ano que vem vocês estão na universidade. Grande beijo! É de coração, né? Fui! Amo vocês.